Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Breno Augusto, sou daqui do estado do Pará. Pessoal, a gente está vendo uma situação no nosso Brasil sobre a nossa política brasileira. A gente vive num país tão maravilhoso e tão glorioso. Eu não estou defendendo nenhum lado A, nenhum lado B, nenhum lado C. Mas chega um ponto da gente ter que defender o nosso lado do nosso país. Eu como brasileiro, eu como deficiente, eu que sou da Amazônia, eu que sou do estado do Pará, né, e representa a descendência dos índios, né, que eu sou descendente dos índios aqui do Pará, a gente se pergunta, quando é que o povo vai lutar pela sua pátria, pelo seu país e pela verdade da sua raça? Quando é que o trabalhador vai lutar pelos seus direitos? Quando é que a trabalhadora vai lutar pelos seus direitos? Essa é a minha pergunta. E uma pergunta bem lógica e bem conclusiva para o homem e para a mulher. Eu, como brasileiro, eu, como patriota, eu, como o amor ao meu país, como o meu amor ao estado do Pará, às vezes eu fico me perguntando por que o povo brasileiro deixou de amar a sua pátria? Por que deixou de amar a sua vida pelo país Brasil? Eu não estou defendendo nenhum lado A, nenhum lado B, nenhum lado C. Mas eu fico me perguntando, a mesma situação da política brasileira é a mesma situação que hoje a gente vive há muitos anos, como economia. Quando a gente não aprende a economia, a gente não vai aprender como o Brasil ele funciona. E como o Brasil ele funciona? Tendo a economia brasileira. Se a economia vai bem, o Brasil vai bem. Mas e quando a economia do Brasil vai péssima, que agora é esse governo? Aí eu te pergunto, como é que funciona o nosso Brasil? Como é que funciona o nosso país? Né? Como é que você vai pagar o seu aluguel, você não tendo emprego? Como é que você vai pagar o seu cartão de crédito não tendo emprego? Você está vendo que o Brasil ele está afundando igual um Titanic. Quando você não aprende a economia ou bater uma conta, você não vai entender por que o Brasil ele afunda. Você botou um presidente que ele não sabe economia, não sabe ler, não sabe escrever, não sabe nem falar inglês, não sabe nem falar em português direito. Ele não sabe realmente quem ele ajuda. Se é ser comunista ou ajudar seu povo. Ele prefere ser comunista. Quer dizer, viajar, viver bem, comer bem, ele pode. Mas o povo dele, que era para ele ser, ajudar o povo, para ele conseguir uma reeleição bom, não. Ele ficou contra o agronegócio, ele ficou contra o seu povo e vendeu o seu povo para a China. Aí você vai dizer assim, não, isso é mentira. Não, é fatos e é verdade. Um amigo meu, lá atrás, num vídeo meu, eu falei, um amigo meu teve que vender a safra do açaí para a China por preço de banana. Aí eu te pergunto, você que é paraense, você que é do Maranhão, você que é de Macapá, você que é do Norte, Nordeste e Centro-Oeste, você vai conseguir tomar o açaí se você gosta do açaí? Você vai conseguir comer o bacuri, o pupuaçu? Você vai conseguir comer a sua safra? Não. Ou você vende ou você perde tudo. Como o rapaz lá perdeu o seu gado. É esse o governo que você quer para o teu país, Brasil? Invadindo o terreno dos outros? Invadindo a cada safra de cada trabalhador brasileiro? Ele odeia o agronegócio, ele odeia os caminhoneiros, ele odeia, né, os empresários. E engraçado que vai ter empresário que ainda vai dar uma fortuna para fazer campanha dele, inclusive o bancário. O bancário vai bancar a esquerda, o centrão, mas tem um inocente preso, um inocente que ajudou o povo, um inocente que fez pelo povo, um inocente que ama a sua pátria, um inocente que fez e faz pelo seu povo Brasil. Ele está lá preso. Ele está lá preso, não fez nada. Ele só fez melhorar o povo. Será que teve uma pandemia ou não teve uma pandemia? Porque para mim tá vindo tudo à tona. Aí eu pergunto para o povo brasileiro, para você, trabalhador, que no tempo desse que tá preso por não fez nada, essa é a verdade. Ele não fez nada, ele não roubou, ele não assaltou, como um ex-condenado está no poder. Que um ex-condenado que roubou, assaltou,
está no poder. O filho dele está em escândalo. E esse governo está desesperado. Ele não pode fraudar as urnas. Mas tem um ali que já falou, a gente vai se meter. Só que o Pitbull, lá do outro país, já avisou. Olha, se você se meter, eu vou enfincar minha bandeira aí e eu vou tomar conta da tua nação. Aí eles, opa! Os ministros disseram, opa, não quero ir para cadeia americana, não quero ir. Até ele que está ali sentado na cadeira como presidente, ele não quer ir. Porque ele sabe que se o Pitbull entrar no Brasil, o negócio é mais embaixo. Ele sabe que se o Pitbull vir para cima dele, ele sabe que o negócio é mais embaixo. Mas eu te pergunto, você brasileiro, você brasileira, o que você acha disso? O que você vê da situação do seu país, Brasil? O que você analisa para o seu Brasil? E o que você está analisando o futuro do Brasil? O que eu analiso o futuro do Brasil é o seguinte: o Brasil está indo para um buraco cada vez mais buraco. Eu, como brasileiro, eu que tenho segundo grau, eu que sei um pouco de economia, e o atual governo não sabe, porque ele tem a primeira série do primário, ele não sabe a economia, ele não sabe como o Brasil funciona. Ele sabe que o imposto tem que entrar para o governo federal. Imposto sobre imposto entra. Quando você quer comprar uma casa, você não vai comprar uma, você está comprando 3, porque você está pagando um imposto por cima de imposto. Se você quer comprar um carro, você está comprando 3 carros. Se você quer comprar um celular, você está comprando 4 celulares. Porque é o imposto embutido de imposto. Ah, Breno, mas o Brasil para viver precisa do imposto. Porra, peraí. Se o Brasil precisa do imposto para viver, é para segurança, é para educação, é para saúde, por que o Brasil não funciona? Por que a saúde não funciona? Porque os partidos do Brasil não querem que o pobre viva num conforto, mas o rico vive, o político rico vive. Por isso que eu falo que o senador, o governador, o deputado federal, as pessoas ricas não deveriam se aposentar, essa é a verdade. Não deviam ter lei para eles se aposentarem. Não deviam se aposentar. Essa é a verdade. Outra, se ele realmente é rico, tinha que vir o político, olha, você não pode se aposentar, porque tu já é rico, porque tu já tem a tua fortuna. Então era proibido o político se aposentar como político, porque ele já é rico, ele já vem rico, ele já ganha como político, ele já ganha. Então político não era. Agora, nem político pobre já fica rico, porque obedece o sistema. É por isso que eu digo, como é que o Brasil vai crescer se o povo não olha para frente, para o futuro do Brasil? Se o povo não olha realmente para o seu país de verdade, de origem, né? De ver que o nosso Brasil está sendo quebrado. No primeiro mandato, deputado federal, senador, governador, presidente, prefeito pode se aposentar no primeiro mandato. Sabia que todos eles podem ter 6 aposentadorias? Prefeito, governador, deputado federal, senador, presidente da República e trabalhar no STF. 6 aposentadorias. Então eles podem ter 6 aposentadorias. Tem gente que tem 4, 5 aposentadorias. Aí o povo fica nessa. Ah, porque não existe isso, porque não pode. Ei, tudo pode no Brasil. Mas é você que defende uma coisa que realmente você não quer aprender, a economia do Brasil. Você que é do centrão, você que é da esquerda, você que é da direita, se você não se unir e você ficar brigando entre si, é tudo que ele quer. Pode ver que teve político aí que foram para São Paulo tentar se eleger. Tem gente que não ficou nem na sua origem, de origem mesmo, para ganhar a eleição, porque sabe que não vai ganhar a eleição. Tem 2 mulheres aí que foram para São Paulo para tentar se eleger. Tem um tal não sei o que de Cajuru que saiu da onde ele é para tentar se eleger. Agora eu te pergunto, será que o povo ele é tão burro de eleger gente que é contra a pátria? Porque olha, você põe a culpa tanto no empresário, mas a carteira de trabalho, ela realmente não vale nada. A carteira de trabalho, que o governo federal arrecada muito do trabalhador, não é culpa do empresário, é culpa da onde? Do governo federal. Porque é engraçado, tu trabalha de carteira assinada, sabe, moça, moço, que era para você receber 360 mil, você só recebe 160 mil, porque 200 mil é do governo federal. É o imposto embutido de imposto que
O governo ficou com o teu dinheiro, aí você põe culpa no teu patrão. Ah, o meu patrão me roubou. Joga o teu patrão na justiça, mas você não olha aquele documento de tanto imposto que você pagou. Se você for lá na tua empresa e pede o arras no RH. Olha, eu quero o arras. Se tu tem 15 anos, tu vai ver desde a época que tu entrou o que tu paga de imposto pro governo federal. Aí tu vem e reclama do teu patrão. Ah, tu reclama do empresário, mas você não estuda economia. Porque se você estudasse a economia, você ia ver o imposto que o patrão paga para te ter na empresa dele é um imposto absurdo. Engraçado que se você ainda tem que declarar imposto de renda, se você já está pagando imposto ali para o governo, como é que você ainda tem que declarar imposto de renda? É por isso que eu digo que quando vocês não entendem a economia do Brasil, é por isso que você é enganado pela esquerda e pelo centrão. E um pouco pela direita. Porque se realmente existisse a direita, a primeira coisa que a direita ia fazer é o seguinte, ó. Vamos lutar para acabar com a carteira de trabalho, você pagar o seu INSS e a tua esfera acabou. Porque a carteira de trabalho é uma mentira. Aí você paga tanto no privado, tanto para o governo federal. Porque o governo federal ele é sustentado pelo teu dinheiro e o dinheiro que o teu patrão paga para te ter na empresa. Porque, ó, se eu sou um empresário, eu pego o dinheiro e pago para mim ter um funcionário dentro da minha empresa para o governo, eu poderia dar para o funcionário e o funcionário pagar o INSS dele. O funcionário pagar o imposto. Mas o funcionário não tem direito às férias. Se é 7h20, ele vai receber todo dia os 7h20. Essa é a verdade. Aí ali ele decide se ele paga o INSS dele, se ele paga os impostos, se ele vai pagar. Porque por isso que lá, olha só, lá nos Estados Unidos, um cara falou pra mim, ó, Breno, aqui o americano falou, ó, Breno, ele me explicou, o americano não pagou a aposentadoria dele, de ter 80 anos e ainda trabalha. Só que aqui nos Estados Unidos, ele falou, não tem aposentadoria para quem nunca pagou. Mas no Brasil existe, pois é. Tem gente que é aposentado, que nunca trabalhou de carteira, mas é aposentado. Por isso que é o mal do brasileiro é esse. Esperar completar 65 anos e a mulher também 62 para se aposentar quem nunca trabalhou, quem nunca estudou. Mas se pagasse o INSS todo direitinho, tudo bonitinho, aí eu concordo. É se aposentar, mas eu não trabalho. Dá o jeito, vende bombom, vende alguma coisa. Mas sabe por que o brasileiro não quer realmente aprender a economia? Porque foi acostumado com a bolsa esmolinha. A bolsa esmolinha. Essa é a verdade. Por isso que o Norte, Nordeste e Centro-Oeste não cresce. É por isso que o Pará não cresce. É por isso que Fortaleza não cresce. É por isso que o Maranhão não cresce. Por quê? Porque você foi enganado pela política brasileira. Aí você vai dizer, você é contra o nosso Brasil, você é contra a nossa pátria, tu é da direita, tu é não sei o quê. Não, não sou. É uma coisa que você é burro de nascença pelo um partido que enganou o pobre. Eu já fui desse partido. Eu já fui. E eu sei o que esse partido é. É partido das trevas, que ainda vai ter evangélico que vai votar, que ainda vai ter católico que vai votar, para esse partido que não ajuda ninguém. Olha quantos drogados moram na rua no Brasil, só no estado do Pará, só aqui no Pará é cheio de drogado, de drogada. No Rio de Janeiro, São Paulo, Rio de Janeiro, Brasil todo é cheio de drogado. Se o governo federal amasse o seu povo de verdade, e o 35 partido do Brasil amasse seu povo, tirava os drogados da rua. Não, você vai ter sim que se internar. E pronto. Dinheiro o Brasil tem para isso. Ah, o Brasil não tem. Ah, então dinheiro tem para roubar. Dinheiro tem para ficar rico. Como o filho dele é podre de rico, como ele é rico, como os políticos são ricos, mas para ajudar um drogado não tem. Aí o atual governo diz que a culpa de usar a droga é a culpa do usuário, nunca é do comando, nunca é das pessoas, essa é a verdade. Ah, me faça um favor, ou você entende um pouco da situação do Brasil, ou você vai passar fome e necessidade. Se esse governo continuar no poder, você que tem apartamento, você que tem casa, você que tem kitnet, vai vir uma ordem dizendo que o inquilino não vai mais pagar o aluguel. E você não vai poder expulsar o inquilino. O porquê? Porque ele é comunista e comunista age desse jeito. A China é desse jeito, a Coreia do Norte, a Coreia do Sul é desse jeito, entendeu? A Rússia é desse jeito.
Essa é a verdade. As outras partes dos outros do mundo também é desse jeito, mas você, brasileiro, não quer acreditar. As igrejas evangélica e católica vai ser fechada, mas você vai pagar um preço, e um preço muito caro. Você pode até me chamar de louco, de demoniado, que é isso que acontece. Porque quando a verdade vem à tona, as pessoas não querem acreditar. Mas eu te digo alguma coisa: você não acredita que vai acontecer no Brasil. Mas logo, logo, quando esse cara for, se ele for eleito, realmente, se ele for, porque o pitbull tá no pescoço dele, se ele for, a primeira prioridade dele é jogar o quê? Fechar as igrejas, se a bancada dele for maior do comunista. É fechar as igrejas e você não pagar mais aluguel. Aí, se acontecer isso, o dono da kitnet e o dono do apartamento não vai poder expulsar, porque a polícia vai estar a favor dos inquilinos. Por isso que eu digo, você que tem o seu próprio negócio no Brasil, você está vendo que está fechando. Eu vi um vídeo de uma mulher falando que lá em São Paulo que é culpa do governo lá de São Paulo. Não, a culpa é do presidente, que acabou com o nosso real. O nosso real viver agora está valendo 1 centavo. Não é nem R$ 1, 1 centavo. Tá tendo queda por cima de queda do nosso real. E aí? O poder aquisitivo do nosso dinheiro não vale nada. Se eu fosse presidente do Brasil, a primeira coisa que eu ia falar pro povo, ó, povo, a gente tem que mudar o nome do real, porque o real não vale mais nada. Os empresários de fora não confiam mais no real. Vamos adotar o dólar junto com o real. Só que o nome do real vai mudar. Vai ser Brasil Real. Uma mudança do nosso valor do nosso dinheiro, junto com o dólar. E um convênio com o país de primeiro mundo. Fazer o Brasil crescer, asfaltar a Amazônia, fazer o Brasil bombar e dar segurança, educação e economia para o povo brasileiro. Aprender a economia, dar mais chance para o microempresário, dar mais chance para os empresários e dizer para o povo o seguinte, ó, quem é a favor de acabar com a carteira de trabalho? O que o patrão paga para te ter na empresa vai ser para você. Aí você decide se você paga o seu INSS, se você paga os seus impostos para você se aposentar, sim ou não. Ah, mas eu não vou ter direito às férias, mas só é o único país que dá férias é o Brasil. O único país que dá 13º, PIS/PASEP, que é uma mentira, um cala-boca, e 13º é o Brasil. É o único país do mundo que dá o 13º, férias e PIS/PASEP. Pô, se o PIS/PASEP tu tem que esperar 5 anos, por que não é igual ao 13º? Chegou o final do ano e entrega 13º e o PIS/PASEP. Porque tu já paga o imposto, por que tu tem que esperar 5 anos? Se o dinheiro é teu. E se tu quer tirar o teu dinheiro do teu FGTS, do teu FGTS, tu ainda tem que pagar um imposto pro banco, pro governo federal. É uma roubalheira só. Porque você não sabe a economia. Ah, eu tô precisando do meu fundo de garantia, eu vou lá tirar. Mas você tá deixando uma porcentagem pro banco, você tá deixando uma porcentagem pro governo. Por isso que eu digo, meu amigo, quando você não aprende a economia, quando você não aprende a situação do Brasil, é por isso que você é roubado, por isso que você é assaltado. Ó, botaram um cara, um ex-prefeito de São Paulo, para ser o dono da economia do Brasil. O que aconteceu? O Brasil afundou, o Brasil quebrou. Foi imposto por cima de imposto. Essa é a verdade. Hoje você vai para o supermercado, você sabe se compra comida ou paga o aluguel. Ou compra comida ou paga a internet. Ou compra comida ou compra o remédio do teu filho deficiente. Essa é a verdade. Mas você não quer acreditar. Você vai dizer que eu sou contra o Brasil, contra a mudança. Não, não sou contra o meu país. Eu sou contra a mentira do poder público e a mentira que está acontecendo. A mídia não fala a verdade, a mídia simplesmente... Olha, a mídia deve milhões e milhões para o governo federal, toda a mídia brasileira. O que o governo federal falou? Ó, vocês fazem o que eu quero, que eu não cobro a dívida de vocês. Está engavetado lá no STF, está engavetado na mão do presidente. Por quê? Porque é milhões e milhões. Toda a mídia brasileira deve, mas você não acredita. Mas se você puxar na internet, você vai ver que toda a mídia brasileira deve milhões e milhões para o poder público do governo federal. Mas, como é tudo farinha do mesmo saco, é do mesmo sistema, eu vou defender quem? O presidente. É por isso que ele quer regular a internet, porque tudo está vindo à tona. E a verdade, uma que a mídia mentiu para o povo foi o quê? Fique em casa por causa da pandemia. Mas a economia do Brasil quase vai para o buraco.
Por isso que o ex-presidente que está preso falou: se a gente não for trabalhar, o Brasil quebra. Então por isso que ele enfrentou. E a verdade está vindo à tona. E vai vir mais à tona ainda. Porque o Pitbull, lá na casa dele, já tem gente do Brasil com várias pastas, político, senador, todos os políticos corruptos tá na mesa do Pitbull. Ele só tá esperando a eleição terminar esse ano para abrir a cassação e a caça aos ladrões do Brasil. Essa é a verdade. Olha, o que você vai ver até o ano que vem, você vai ficar... gente preso, político preso, e vai morar lá na cadeia da casa do Pitbull. Essa é a verdade. Tem político que tá desesperado, que vai, olha, lá pro outro lado, vai embora, lá porque não pode ser extraditado. Essa é a verdade. Vai lá para as Arábias. Essa é a verdade, porque tem político que não quer morrer na cadeia, não. Mas você não quer acreditar. Por isso que ele tá batendo forte, falando mal lá do Pitbull, porque ele sabe que ele já perdeu a eleição. Você que é cristão, você que é católico, você que é evangélico, lê lá na Bíblia, lê lá em Daniel sobre o seu país. Mas você não quer acreditar. Essa é a verdade. O Brasil está afundando. Acorda, Brasil. Acorda, povo. Me perdoa, brasileiro. Mas eu não sou nem esquerda, eu não sou nem centrão, eu não sou nem da direita. Porque o meu presidente é Jesus. E o meu governador é ele. E o meu presidente é Deus. E o meu governador também é Deus. Essa é a verdade, se você não acredita. Amém e glória a Deus.